E aí, pessoal, tudo bem? Vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje e auditar, de forma bem sistemática, as principais ameaças sanitárias e as soluções tecnológicas modernas que estão definindo a avicultura comercial brasileira hoje em dia. Para deixar a coisa bem prática, vamos adotar a perspectiva de um consultor veterinário especializado em sanidade aviária para entender exatamente essas dinâmicas de controle biosanitário e como isso bate no bolso do produtor. Nossa pauta de hoje cobre 6 pontos rápidos: cenário econômico e sanitário, ameaças virais de alto impacto, desafios bacterianos e parasitários, depois a gente entra em biossanidade e protocolos de manejo, IA na detecção precoce e, por fim, saúde única e vigilância regional. Ou seja, é uma auditoria completa. A gente vai partir dos impactos macroeconômicos, descer até os patógenos microscópicos e dar uma espiada no futuro com a avicultura 5.0. Bom, começando com o nosso primeiro ponto, o cenário econômico e sanitário e o que realmente está em jogo na produção brasileira. O ponto crucial aqui, logo de cara, é entender que controle sanitário não é só um probleminha veterinário, sabe? É um imperativo econômico absoluto. É ele quem dita a lucratividade direta da granja e, claro, a manutenção do nosso acesso aos gigantescos mercados internacionais de exportação. Olha só esse número, mais de 90%. Dá para imaginar o estrago? Essa foi a taxa de mortalidade que a gente observou em determinados lotes durante aquele surto de influenza aviária de alta patogenicidade no Rio Grande do Sul, agora em 2025. É uma demonstração nua e crua do potencial devastador dessas ameaças e do impacto drástico que elas têm na rentabilidade do setor. E olhando para essa revisão bibliográfica que a gente usou como base da nossa análise, fica super claro que quarentenas imediatas e suspensões de exportação andam de mãos dadas com esses eventos de alta mortalidade. A relação entre ter uma biosseguridade rigorosa e proteger os nossos mercados exportadores é, sem dúvida, inegável. Certo, indo para o nosso ponto 2, as ameaças virais de alto impacto, focando na influenza A e na doença de Newcastle. Vamos ver como a coisa se constrói quando a gente analisa esses agentes virais de alto impacto, que são basicamente aqueles capazes de fazer o governo intervir na hora e paralisar as exportações de uma região inteira. Pensa nisso aqui como o guia de bolso de referência rápida do consultor. Se a gente comparar os sinais clínicos mais severos, tipo o edema de cabeça e a morte súbita na influenza A, ou o torcicolo clássico e a angústia respiratória na doença de Newcastle, com o impacto produtivo, a necessidade de contenção rigorosa fica óbvia. Vazios sanitários bem feitos e a redução imediata da carga viral no ambiente não são opcionais, são obrigatórios. O que nos leva à seção 3, os desafios bacterianos e parasitários, que a gente chama de os drenos silenciosos de produção. Porque, convenhamos, além daqueles vírus que dominam as manchetes e fecham mercados, as granjas comerciais lutam todo santo dia contra patógenos insidiosos. São aqueles caras que vão drenando lentamente a conversão alimentar e o ganho de peso, minando os resultados zootécnicos do lote. E esses patógenos persistentes ganham muita força quando a gente tem alta densidade ou uma umidade inadequada no galpão, gerando um rombo financeiro gigante lá no abatedouro. A coccidiose, por exemplo, literalmente destrói a mucosa intestinal e arruína a absorção de nutrientes. A gente tem também as coinfecções respiratórias atuando juntas. O metapneumovírus apresenta até 20% de soropositividade e derruba a produção de ovos, enquanto agentes como o reovírus causam tenossinovite e artrite, prejudicando muito a locomoção da ave. E aqui vai um dado que realmente chama a atenção: 91%. Até 91% dos lotes brasileiros que foram analisados deram positivo para o coronavírus aviário, que é o causador da bronquite infecciosa. Isso mostra para a gente a circulação super agressiva de variantes tipo a G23 e reforça porque é absolutamente crítico manter os calendários vacinais rigorosamente em dia e a imunização correta nas granjas. Agora, para combater infecções oportunistas, tipo a famosa colibacilose, sem colocar a saúde pública em risco, a gente precisa mudar de atitude. O uso indiscriminado de antibióticos é um tiro no pé, porque espalha rapidamente os genes de resistência bacteriana. O manejo inteligente e moderno exige o quê? Um uso criterioso, sempre guiado por monitoramento de laboratório para preservar a eficácia dos medicamentos e garantir a saúde de forma integrada. Passando para o ponto 4, biossanidade e protocolos de manejo, um checklist preventivo focado nos gestores de granjas. Saindo um pouco da parte de diagnóstico e indo para a prescrição, vamos ver quais são os protocolos de manejo ambiental e qualidade de água essenciais para blindar as unidades comerciais. Sabe aquele feijão com arroz muito bem feito?
É isso aqui. Seguindo estritamente esse passo a passo, o gestor reduz drasticamente a carga viral no ambiente e corta o mal pela raiz, antes de um surto explosivo. A gente está falando de vazios sanitários rigorosos, quarentena estrita, um manejo fino da umidade da cama e da ventilação para baixar a amônia, além de um tratamento impecável da água e bebedouros e, lógico, vacinas sempre atualizadas contra as variantes do momento. Daí a gente chega na seção 5, IA na detecção precoce, a era da avicultura 5.0. Conforme a indústria evolui, o grande foco sai de apagar incêndio, ou seja, de tratamentos reativos, e vai direto para o monitoramento preditivo, empurrado pela alta tecnologia. A pergunta de $1 milhão é exatamente essa. Como a gente prevê um surto infeccioso antes que a ave sequer demonstre um sinal clínico visível? A resposta para garantir essa conformidade sanitária de forma antecipada está na integração pesada de dados. A avicultura 5.0 junta machine learning analisando o ambiente da granja, sensores acústicos que detectam anomalias na respiração da ave só pelo som, visão computacional rastreando se elas estão comendo ou andando menos e até biomarcadores sanguíneos contínuos. Isso permite prever problemas e intervir dias antes de ter um pico de mortalidade. É um baita avanço. Inclusive, olha que incrível isso aqui. Isso ilustra muito bem a nova fronteira tecnológica. Pesquisadores da Universidade de Tóquio criaram uma IA que literalmente ouve e traduz as emoções do lote, medindo angústia, fome, dor, a partir das vocalizações das aves, mapeando o estresse muito antes do olho humano do granjeiro conseguir notar qualquer desvio. E para fechar o nosso panorama, o ponto 6, saúde única e vigilância regional. O verdadeiro escudo biosanitário definitivo. Vamos olhar para a biosseguridade da granja com as lentes críticas dessa filosofia One Health, a saúde única. Como o próprio texto destaca, essa abordagem reconhece a interdependência gigantesca entre a saúde animal, humana e ambiental. Isso significa que manejar o lixo da granja direito, garantir a qualidade da água e ficar de olho nas aves silvestres migratórias são passos vitais. É isso que previne que um patógeno dê um salto de espécie e vire um problema zoonótico grave, como a gente vê com a influenza aviária. A grande verdade é que nenhuma granja é uma ilha, certo? Um programa biosanitário robusto não existe isolado. As granjas comerciais precisam jogar junto com a vigilância regional, com amostragens ativas de órgãos como o MAPA. Essa colaboração e transparência entre propriedades vizinhas são a base para conter surtos cedo e proteger não só a agropecuária do país, mas a saúde pública global e a nossa economia de exportação. E eu queria deixar todo mundo hoje com essa reflexão provocativa. Se um vírus de alta patogenicidade invadiu seu vizinho de cerca, será que a biosseguridade só do lado de dentro do seu portão dá conta do recado sozinha? No fim das contas, a lucratividade da nossa avicultura só está segura de verdade quando a gente tem um compromisso coletivo e regional com a vigilância biosanitária. O rigor técnico precisa ser total, do início ao fim. Até a próxima análise, pessoal.